Olá, está começando o Jornal Universidade com um resumo das principais notícias da UFPB esta semana. Veja os destaques. Conheça a Buatec, uma babá eletrônica desenvolvida para os pais com deficiência auditiva. Essa pulseira vibra caso for detectado um choro de criança. Projeto da UFPB oferece acompanhamento para pessoas com ansiedade. Estudantes e professores de direito simulam júri com base na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Pesquisador Roger Chartier veio a João Pessoa para participar do Congresso Nacional de História da Educação. O professor Chartier tem uma inserção muito grande no campo da história da educação. A TV UFPB está produzindo a série O Sumiço do Santo Antônio e nossa equipe foi conferir a gravação. Se vocês derem uma olhadinha para cá, pode ver o pessoal da cinegrafia, a direção e os atores também já encerrando a cena. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Jornal Universidade. O choro dos bebês recém-nascidos sempre desperta a atenção e o cuidado nos pais. Mas como será que isso acontece com pais que são surdos? Pergunta difícil, né? Pensando nisso, uma designer formada aqui na UFPB desenvolveu a Buatec, uma babá eletrônica para os surdos. Ana Kaline não é aluna de engenharia e nem desenvolve equipamentos eletrônicos, mas foi dela a ideia que deu início a todo esse projeto. Eu sempre procurei desenvolver produtos para pessoas que possuem deficiência auditiva pelo fato de ter duas primas que são surdas. Desde que nós éramos crianças, eu sempre vi as dificuldades que ela enfrentava em diversas situações do cotidiano. A Buatec, uma babá eletrônica para pais surdos, está sendo desenvolvida por profissionais vinculados ao laboratório RF Wild, com a orientação do professor Antônio Augusto Lisboa. Igor é o responsável por toda a parte técnica no processo de criação. O funcionamento do sistema é o seguinte: existe um microfone, que idealmente estará no quarto da criança, e o microfone captará o som ambiente do quarto e possivelmente o choro da criança. Vai passar esse sinal de choro ou não choro para um dispositivo transmissor. O dispositivo transmissor envia um sinal para a pulseira vibratória e essa pulseira vibra caso for detectado um choro de criança. A parte de design do produto foi o primeiro passo do projeto. A gente utiliza uma impressora 3D para construir o protótipo, tanto na parte da arvorezinha, que iria todo o circuito eletrônico aqui, que ficaria localizado perto do berço do bebê, que captaria o som do choro do bebê, e enviaria o sinal para a pulseira, que será utilizada pela mãe ou pelo pai. Os membros do laboratório já falam sobre o futuro da Buatec a partir de agora. Chegar a um produto competitivo com o mercado, que seja competitivo tanto em eficiência e eficácia, quanto em custo. A Escola Técnica da UFPB, através do programa ETEC Mediotec, vai oferecer cursos técnicos à distância. O auditório da reitoria foi o local escolhido para o lançamento do programa ETEC Mediotec, uma parceria entre a UFPB e a Rede Estadual de Ensino. Que ele vai permitir, através de uma parceria grandiosa com vários municípios do estado da Paraíba, a formação profissional dos jovens através do Mediotec. O Mediotec hoje ele proporciona diversas modalidades, diversos cursos técnicos concomitantes a quem está nas escolas públicas cursando o primeiro, segundo ou terceiro anos do ensino médio. As aulas serão semipresenciais e à distância. Além disso, os estudantes que fizerem os cursos técnicos serão encaminhados para estágios em empresas. A UFPB oferecerá cursos em 4 modalidades por meio da Escola Técnica de Saúde. Hoje, nós estamos recebendo aqui na universidade 950 alunos que farão cursos técnicos pela Escola Técnica de Saúde. Os cursos que eles que irão iniciar são curso técnico em análises clínicas, curso técnico em cuidados em idosos, curso técnico em meio ambiente, curso técnico em guia de turismo. É uma oportunidade tremenda que a gente está tendo agora, porque além da gente fazer o nosso ensino médio, a gente agora vai ter um curso técnico, né? Então é interessante, principalmente para a cidade que eu estou, que é a cidade de Conde, que o turismo é bastante bom na cidade, então é uma oportunidade tremenda que a gente está tendo. Esta semana foi realizado o primeiro encontro dos professores de empreendedorismo da UFPB. O evento aconteceu no Campus 4, em Mamanguape. O encontro foi promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários em parceria com o Centro de Ciências Aplicadas e Educação em Mamanguape.
Nós estamos acostumados muito, a universidade, a formar técnicos para serem funcionários. E nós precisamos formar também para ser dono do seu próprio negócio. E numa época de econômica de dificuldade, mais importante ainda é pelo fato de que precisamos de empresas, de muitas empresas para produzir mais, cada vez mais. Pensar em empreendedorismo é pensar o nosso futuro, é pensar como a gente quer ver os nossos investimentos, o futuro dos nossos alunos, é pensar criticamente. Pensar em empreendedorismo é uma coisa que precisa acontecer nas universidades e é isso que nós estamos fazendo aqui. Palestras e oficinas sobre a temática empreendedorismo foram ministradas. Então, esse evento de empreendedorismo, ele tem tudo a ver com a questão da propriedade intelectual, né? Nós somos inventores, né? Todo pesquisador brasileiro, né? Professores, eles são inventores, têm direitos autorais de trabalho, de composições, então a gente precisa proteger as nossas invenções. A Inova é uma agência, recentemente ela foi inaugurada, é uma agência de inovação que é responsável exatamente pela questão da toda a propriedade intelectual dentro da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem esse papel de ajudar e de orientar o pesquisador, né, da UFPB e também de pessoas independentes da UFPB, como fazer um depósito de patente, como fazer um depósito de modelo de utilidade, de direito autoral. A gente vai para o intervalo e já no próximo bloco você confere uma entrevista sobre ansiedade com a professora de psicologia Melissa Galdino. A ansiedade é uma reação emocional, como qualquer outra, né? E a gente não tem que ter medo da ansiedade. E ainda nesta edição tem o julgamento simulado feito por alunos e professores da UFPB. JU de volta e agora vamos falar de saúde, especificamente sobre a ansiedade. O repórter Marcos Vital foi até a clínica de psicologia da UFPB e conversou com Melissa Galdino, professora de psicologia e coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Cognição e Comportamento. Acompanhe. Olá, hoje nós vamos falar com a professora de psicologia da UFPB, Melissa Galdino. Ela coordena um projeto de extensão voltado para a pesquisa de mestrado em neurociências. Olá, professora, como vai? Olá, Marcos, agradeço a oportunidade. Realmente existe esse projeto de extensão, que é um grupo para regular a ansiedade. E essa extensão ela está vinculada a um mestrando, né, um projeto de mestrado de um mestrando Anderson Galdino, que também trabalha com ansiedade. E a ideia da extensão é ajudar pessoas que tenham dificuldade em lidar com a ansiedade. Em que consiste a ansiedade? A ansiedade é uma reação emocional, como qualquer outra, né? E a gente não tem que ter medo da ansiedade. Na realidade, a ansiedade deve ser vista como nossa amiga, porque ela ajuda, ela prepara a gente para as ações. O problema é quando a gente não consegue interpretá-la de uma forma adaptativa e tem dificuldades para controlá-la. Então, o problema é quando ela está exacerbada. Professora, quais são os sintomas que identificam a ansiedade? Então, os sintomas mais frequentes, a palpitação, a respiração ofegante, a questão de sentir, às vezes, tontura e as questões cognitivas, né, que é uma sensação de medo iminente, uma interpretação de que as coisas não vão dar certo ou de que eu não sou capaz de lidar com as situações, um medo iminente de passar mal, de morrer, enfim. Essas questões cognitivas são mais individuais, mas as questões físicas, normalmente, são as que mais incomodam. Então, essas palpitações, essa falta de respiração normal, ou seja, uma respiração ofegante, uma sensação iminente de desmaio, essas são as mais desagradáveis. Como é que se dá o processo de tratamento para conter a ansiedade? Então, o GARA ele vai lidar justamente com um processo de regulação, né? Compreendendo que é uma emoção como qualquer outra, a gente tem uma parte psicoeducativa para que as pessoas compreendam o que é ansiedade normal e patológica e aprendam estratégias para lidar com essa ansiedade. Num segundo momento, são intervenções tanto cognitivas como intervenções comportamentais. Então, a gente vai trazer procedimentos
que realmente têm eficácia científica, baseados em estudos, em outras pesquisas, e mais ou menos relacionada a 6 ou 7 sessões para que a pessoa consiga, pelo menos, conhecer e regular a sua própria ansiedade. Como é que é feita a triagem para a seleção das pessoas que irão passar por esse processo? A triagem ela foi pensada de forma a ter um aspecto quantitativo, então uma série de instrumentos para aferir ansiedade, depressão, que às vezes aparece uma comorbidade, qualidade de vida. Então existe uma série de instrumentos do tipo papel e lápis e existe uma entrevista qualitativa em que os estagiários, são 10 estagiários, eles foram treinados para que façam uma análise, uma anamnese desse perfil desse paciente. Então, se ele se encaixar nesse perfil em que acreditamos que 7 sessões possa ajudá-lo, ele vai diretamente para o processo de intervenção, sendo atendido semanalmente com um extensionista por 7 semanas. Se o nível de ansiedade dele estiver exacerbado, seja observado pelos instrumentos e pela entrevista, aí ele passa para o projeto do mestrado, para o projeto de pesquisa, e aí ele passa por 5 semanas de intervenção específicas com esse mestrando. Ele vai aferir as ondas cerebrais, é um processo totalmente indolor e vai fazer alguns procedimentos para o nível de ansiedade baixar um pouco e assim que baixar um pouco a pessoa entra na extensão, tendo as 7 semanas de intervenção individual. Quais são os contatos que a Clínica de Psicologia disponibiliza para esse público poder saber como ingressar nesse projeto? Então, a Clínica de Psicologia tem um telefone específico, né? Pode ligar até para o departamento e eles encaminham 3216-7337 e eles encaminham para a Clínica de Psicologia ou pode vir pessoalmente à Clínica Escola, que fica aqui no CCHLA, no Departamento de Psicologia, procurar maiores informações. Pois bem, gente, acabamos de entrevistar a professora Melissa Galdino, professora de Psicologia da UFPB. Muito obrigado, professora. E para você que quer participar desse projeto coordenado pela professora Melissa Galdino, que trata de regulação de ansiedade, é só entrar em contato também pelo e-mail regulaçãodeansiedade@gmail.com. É com você, Cristiano. E esta semana, a UFPB sediou um simpósio sobre o TDAH. A reportagem é de Elisa Damante. Emanuela foi uma das participantes do Simpósio Paraibano conversando sobre o TDAH. Sou estudante de psicologia, né, e é um tema muito discutido dentro da minha área e também porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é algo que quero saber um pouco mais, me informar um pouco mais, tanto como profissional quanto uma pessoa que tem déficit de atenção. Mas você sabe o que é o TDAH? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que normalmente atinge as crianças, é visto mais nas crianças, e esse transtorno altera a vida do indivíduo, fazendo com que esse indivíduo não funcione bem do ponto de vista social, do ponto de vista escolar, também do ponto de vista pessoal. Esta é a segunda edição do simpósio, que é organizado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Mental, Educação e Psicometria, o NESMEP, e o Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento. Esse simpósio, né, ele começou ano passado, ele foi organizado, né, com a equipe do HU e junto com o NESMEP, em virtude de uma demanda que foi trazida pelos próprios pais das crianças. Né? A gente tem grupos, né, operativos com crianças e com pais, e nesse grupo dos pais, os pais trouxeram essa demanda de entender o que era o TDAH, o que podiam fazer com a criança para ajudar na escola, quais eram os direitos. Para o psiquiatra Dr. Roberto Mendes, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um assunto que merece amplas discussões. É importante que haja uma sensibilização em torno do tema, porque são pessoas que durante muitos anos ou foram subdiagnosticadas ou nem notadas, enquanto portadoras dessas características, desses sintomas. Então a importância da gente estar falando disso na infância, na adolescência e na vida adulta é para que os profissionais de saúde, os professores, os pais e a comunidade como um todo possam notar essas pessoas como alguém que precisam ser cuidadas para poder desenvolver todo o seu potencial. Agora vamos falar sobre outro evento que aconteceu aqui na UFPB. O Seminário de Saberes Arquivísticos, realizado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Com o objetivo de aprimorar o debate de questões inerentes à arquivologia no cenário atual
e vislumbrar a inovação científica a partir de demandas e entornos sociais, o 8º Seminário de Saberes Arquivísticos apresentou como temática central a arquivologia, suas convergências e perspectivas. Nós pensamos em trabalhar este ano a arquivologia não meramente técnica, mas nós tivemos momentos de minicursos com técnicas, práticas da arquivologia, mas trabalhar, acima de tudo, com essas reflexões, com debate a respeito das várias vertentes, caminhos que a arquivologia pode assumir nessa contemporaneidade. Esta edição do CESA é uma realização conjunta entre a UFPB e a Universidade Estadual da Paraíba e conta com várias instituições parceiras, a exemplo da Universidade do Porto, em Portugal, a qual desenvolve estudos relacionados às áreas temáticas do evento. Eu venho partilhar experiências, venho aprender com os problemas que este contexto diferente do Brasil e, sobretudo, ver se juntos conseguimos refletir em termos do que foi o percurso de áreas tradicionais, como entre as quais surge a arquivologia, e aquilo que hoje nós consideramos primordial, que é a atuação em convergência. Algumas participantes do seminário revelaram o que esperam aprender durante o 8º CESA. Eu espero aprimorar os meus conhecimentos cada vez mais, que um evento, como foi agregado junto com os professores da universidade, tanto da Paraíba quanto do Porto. A gente tem que se atualizar, tem que ir de acordo com as tecnologias, principalmente esse momento das digitalizações, que o mercado é o que mais busca, não ficar só no papel. Além do auditório 211 do CCSA, o 8º Seminário de Saberes Arquivísticos contou ainda com minicursos, apresentações de trabalhos acadêmicos e também estandes com exposições de livros. Tudo isso em diversos espaços do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB. No próximo bloco tem o julgamento simulado feito por alunos e professores da UFPB. E mais, você vai acompanhar a gravação da série O Sumiço do Santo Antônio, produzida pela TV UFPB. Alunos e professores do curso de Direito participaram de um julgamento simulado, que teve como caso um dos desdobramentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Entidades ligadas ao meio jurídico e acadêmico promoveram o julgamento simulado Tribunal Popular da Lava Jato, a sentença do caso Lula. Alguns docentes da UFPB participaram do programa, cuja proposta foi permitir o envolvimento de um júri popular na decretação da sentença. É importante porque é um grupo de professores, pesquisadores, juristas ligados à academia daqui, da UFCG, Federal de Minas Gerais e outros, para discutir os motivos da Lava Jato e entender as razões da condenação do ex-presidente Lula, né, e que levaram o Dr. Moro e o grupo de inquéritos de Curitiba a esse desfecho. O julgamento foi presidido pela professora aposentada do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB, Maria Celi Nobre da Silva. Nós vivemos um momento em que a democracia, os teóricos da democracia estão realmente preocupados com o direcionamento que a democracia tem tomado, e essa democracia não pode ser apenas um sentido de uma democracia eletiva, de escolhas de voto. Ela tem, acima de tudo, que ser ampliada por essa democracia participativa. Então, essa é a grande importância desse fórum, nesse momento que está se realizando no Brasil como um todo. A UFPB sediou a 2ª edição do Seminário Paraibano de Direito Animal. Uberlândia é vegana e a sua paixão pelos animais a motivou a participar do 2º Seminário Paraibano de Direito Animal. Eu sempre gostei muito de animais, né? E aí, à medida que eu fui crescendo na adolescência, eu parei de comer carne. Depois eu voltei novamente por motivos que os médicos diziam na época que era motivo de saúde. E há 3 anos eu parei novamente de comer carne. A tecnologia tem sido um fator importante para a disseminação dos conhecimentos acerca da causa animal. As expectativas é que, por intermédio das palestras que estão sendo ministradas aqui, a gente consiga divulgar o conhecimento científico acerca dos animais, especialmente envolvendo a sensibilidade que esses animais
que esses animais têm, comprovada tal sensibilidade nos experimentos, pelos artigos veiculados nas melhores revistas internacionais, enfim, e levar, portanto, à população essas informações. A vice-reitora Bernardina Freire explicou a importância do debate constante sobre a causa animal. Inicialmente porque a própria reitoria tem a Comissão de Bem-Estar Animal. Então já se configura como a voz da reitoria junto e em defesa dos animais que aqui vivem. Por outro lado, é um evento plural, com a participação de outras entidades, como o NEJA, o AB, o Conselho de Medicina Veterinária, são vários parceiros, a Delegacia do Meio Ambiente. Isso é importante porque mostra que não é uma preocupação estritamente de gestão ou momentânea. Esta semana, João Pessoa recebeu o Congresso Brasileiro de História da Educação, uma realização da UFPB em parceria com a Sociedade Brasileira de História da Educação. A abertura aconteceu no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, que fica no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A abertura do evento contou com uma apresentação das meninas do Balé Jovem da Paraíba. E uma mesa composta por pesquisadores e historiadores. Segundo a professora Cláudia Cury, o evento chega na 9ª edição, proporcionando integração entre os participantes. A ideia é que o evento fomente, primeiro, diálogos interdisciplinares, porque a gente tem vários convidados que não são do campo da história da educação, tem geógrafos, tem historiadores, chamados historiadores de ofício, pedagogos e etc. Então é gerar um diálogo interdisciplinar, fomentar novas pesquisas, que isso é o mais importante para os congressos, abrir espaço para novas gerações se formarem também, porque nós temos várias gerações de historiadores da educação e é importante que os jovens, os estudantes em formação, também se apaixonem pelo campo, pelas pesquisas e venham somar com as fileiras dos demais pesquisadores. O destaque da 9ª edição foi a presença do historiador Roger Chartier, um dos intelectuais de grande influência no Brasil quando o assunto é a história da educação. Recentemente, os historiadores han desenhado como histórias conectadas, que são circulação, apropriação, encontros, mestiçagens. Então, são temas compartilhados pela história da educação e pela história da cultura escrita. E espero que vá corresponder às expectativas dos participantes no Congresso. Uma das novidades na programação da TV UFPB para 2018 é a minissérie O Sumiço do Santo Antônio, que está em fase de produção. A equipe do JU foi conferir uma gravação. Nós viemos até a cidade de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, conferir uma parte da gravação da série O Sumiço do Santo Antônio. As cenas estavam sendo gravadas em um trem antigo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Então, a cena que a gente está gravando aqui na estação de Cabedelo é uma cena de reencontro, Uma das personagens, Clotilde, ela tinha um sonho de trazer a sua mãe para morar junto com ela na cidade de Vila Pequena, que é a cidade retratada na minissérie. E aí, na verdade, a gente está gravando aqui a cena que faz parte do último capítulo da série. A gente não tem essa ordem aí cronológica de gravação. E a cena que a gente está gravando hoje é justamente esse reencontro da mãe que chega no trem e esse reencontro com Clotilde nesse final feliz dessa personagem. José Carlos, que faz parte do marketing da CBTU, foi, digamos, convocado para fazer o papel de maquinista na cena. Mas isso aí nem foi problema para ele. Olha, está sendo muito bom, uma experiência nova para mim. O pessoal está sendo muito legal, organizado, muito responsável pelo que estão fazendo. E que tal elaborar o roteiro, dirigir a série e até atuar como figurante? Então, na verdade uma grande correria, Porque a gente, como diretora, a gente não assume somente esse papel. A gente escreve, eu, por exemplo, Céline, a gente se divide em diversos papéis. E é bom a gente ser atriz porque fazer papéis diferentes é uma das funções do ator. Bom, gente, o pessoal está gravando agora uma das cenas mais importantes da minissérie O Sumiço do Santo Antônio. Se vocês derem uma olhadinha para cá, pode ver o pessoal da cinegrafia, a direção e os atores também já encerrando a cena. Emily, aluna de rádio e TV da UFPB, é de Cabedelo mesmo
E esse é seu primeiro trabalho como atriz. Para mim é de uma grandiosidade que não cabe em palavras. Primeiramente por ser a minha primeira experiência audiovisual e não só por estar na produção local, muito mais por poder atuar e fazer parte dessa minissérie, tendo ela como locação na minha cidade, para mim é muito maravilhoso. O Jornal Universidade fica por aqui. Outras notícias sobre a UFPB você acompanha durante a programação. Até nosso próximo encontro.